como é que é esse sinal? Uma porrada de tipo. Você vai achar sensor que tem interface digital, analógica, serial, paralelo, protocolo de comunicação, sem protocolo de comunicação, tem de tudo que é tipo. Os principais, digital, que é o nível de tensão lógica. Alguém já fez TechDig 1, pelo menos? Calma. No calor. Eu já fiz eletrônica 50 Então você sabe como é que é nível lógico, TTL, 0, 5 volts. Então, basicamente, se você tem lá uma... Todo mundo sabe o que é uma tensão elétrica. Quem aqui já fez Física 3, só para ter uma ideia? Eu fiz, mas não conta não. Quantas vezes? Eu passei, mas não conta não. Quantas vezes? Fazer para ninguém ficar envergonhado, alguém não sabe o que é uma tensão elétrica? Quem só viu a eletricidade Ele tem cara de que não sabe, ele deu um sorrisinho ali. Todo mundo sabe. Então, o nível de tensão lógico é o que? 0 volts vai representar 0. E quando você tem 5 volts, vai representar 1. Só que daí, isso daí vai entrar em lógica booleana, que é 0, 1 e tal. Isso aí vocês vão ver um pouquinho mais para frente. Mas vocês podem encarar da seguinte forma. Para um sensor, deu 0 volts, não viu nada. Deu 5 volts, viu. Entendeu? É 0 ou 1. Ou viu ou não viu. Vou fazer dessa forma. Tá? Ou seja, você tem 2 estados daquele seu sensor. Tá? Ele pode ter detectado alguma coisa que ele foi feito para detectar ou não. Daí você vai para o sensor analógico. O sensor analógico, o que acontece? Ele te fornece uma tensão que varia entre 0 e 5 volts, que é o que? Proporcional àquela grandeza que ele está medindo. Se eu tenho um sensor de distância que mede daqui até aqui, no máximo, tá? Quando ele estiver nessa distância, ele vai estar me dando 5 volts. Eu vou aproximando, ele vai me dando 4 volts, 3 volts, 2 volts, e numa situação ideal, 0 volts, dizendo que ele está colado. Tá? E é assim que funciona uma interface analógica, vamos dizer assim. Teoricamente, ele tem infinitos estados, concorda? Você não consegue desperdiçar. Você vai aí quantas casas decimais você conseguir ler aquela tensão. Aí que começa a complicar bastante para a maioria, que é quando um sensor ele tem uma interface que é um protocolo de comunicação. Tá? O que é um protocolo de comunicação? Ou seja, não é mais só um sinal elétrico que está lá, é analógico, digital, não. É uma série, uma sequência de sinais elétricos que formam como se fosse uma palavra. Tá? Hã? Exatamente, um trem de bit. No caso aqui do I2C, você tem um sinal digital que é variando de 0 a 5 volts, só que na verdade você tem 2 sinais que variam de 0 a 5 volts. Tá? Como é que eu vou explicar isso mais tranquilo? Digamos que você tem 2 sinais. Um é o que a gente chama de clock, que é o que dá o tempo de leitura do seu sinal. Tá? O outro sinal é o que você chama de dado. É, digamos que um sinal está em 5 volts e meu clock saiu de 0 para 5 volts. Tá? A hora que ele sai de 0 para 5, que é o clock, você vai ler o pino de dado. Se aquele pino de dado estiver em 5 volts, você tem 1. Se ele estiver em 0 volts, ele está em 0. Aí você vai para o próximo clock. Ele faz isso de novo, só que daí ele muda o dado. Daí no final, quando você lê todo esse trem de bit que ele falou, você vai ter lá uma palavra em binário. Vai ter lá 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, sei lá. Aí, faz a onda ali no quadro, quem é de um Tá aqui, né? Tá aqui, desculpa. Então, você tem o dado, você tem o clock. Você quer transmitir uma palavra, tá? Só que vocês vão aprender muito em breve o que é um código binário. Alguém conhece o código binário? Bastante gente. Então, quando você quer transmitir um bit, que são um byte, aliás, que são 8 bits, que são 8 valores de 0 ou 1, que isso você pode decodificar depois num número, numa palavra, ou qualquer coisa que você queira, você vai pegar, você vai botar aqui, o seu byte, são 8 bits. Isso aqui pode ser 0 a 1, isso pode ser 0 a 1, isso pode ser 0 a 1 e por aí vai. Como é que seu sensor vai te passar isso? Você vai ler da seguinte forma. Vai dar o sinal de clock. Saiu de 0 para 5 volts, ou seja, de 0 para 1. Né? Daí você vai olhar se isso daqui está em 0 ou 1, 0 ou 5 volts. Tá? Ou seja, você pegou o seu primeiro bit, faz de novo, pegou o segundo bit, faz de novo, terceiro, na verdade daqui para cá. Né?
no final você formou sua palavra e esse código binário está te passando um valor que você converte para decimal, que pode ser a sua distância, pode ser o ângulo em relação ao norte magnético, pode ser o que você quiser. Obviamente que o I2C não é só um trem de bit que você fica lendo. As pessoas pensaram num negócio um pouquinho mais esperto, que eles falaram: como é que você vai dizer, por exemplo, eu não posso não querer ter um sensor só, posso querer ter 20 sensores no meu robô. Tá? Com esses mesmos dois sinais, está todo mundo ligado no mesmo fio, todos os 20 sensores, digamos isso. Está todo mundo ligado nessas duas linhas. Como é que eles falaram? Pô, como é que eu vou saber quem que está me dizendo a informação que eu quero, qual o sensor que eu estou lendo? Eles têm então um endereço desse sensor. Cada sensor possui um endereço próprio. Daí, uma eletrônica lá que está ali, está gerando esses pulsos para ler esses, o que ela vai fazer? Ela vai gerar um pulso que vai ser uma chamada. Falar, estou mandando um endereço. Tá? Quem tiver esse endereço que eu estou mandando vai me passar a informação da próxima vez que eu chamar. É uma forma de fazer esse protocolo. Eu não vou entrar em mais detalhe aqui porque é um negócio meio chato, obviamente vocês vão estudar em casa. Uma analogia que eu estou vendo aqui, tem um pessoal que está com uma cara meio viajando. É como se eu chamasse cada um daqui de um nome. João, Marcela e assim sucessivamente. Quando eu grito João, todo mundo aqui na sala está escutando João. Só que só vai responder quem se chama João. Todo mundo está escutando eu falar, mas só está respondendo aquela pessoa que tem aquele nome. Então se eu falo Bruno, vai todo mundo ouvir Bruno aqui, mas só o Bruno vai olhar para mim. Vai responder, exatamente. A eletrônica faz isso, só que ao invés de falar, ela usa esse trem de bit aqui, dizendo quando que vai aparecer, quando que você vai ler cada bit no seu sensor. Deu para entender mais ou menos? Está confuso demais? E nunca você vai ter, por exemplo, dois Brunos. Você sempre vai dar nomes. No caso, se você tiver dois Brunos, dá problema. Os dois vão responder ao mesmo tempo, você não sabe quem que você ouve. Mas às vezes pode ser puxo, pode? Pode, se você souber como fazer direitinho, mas geralmente quando você quer fazer isso, você não está muito bem. Você tem que pensar um pouquinho melhor por que você está fazendo isso. O I2C já foi feito, a grande vantagem dele é justamente você poder identificar os sensores separados. Então, se você fosse fazer algo voltado para isso, talvez você usava outro tipo de a vantagem dele, por exemplo, quando vocês forem ver microcontrolador, tal, que a gente vai ver isso mais para frente, com dois pinos lá do seu chip de controle, você pode ligar quantos sensores você quiser. Entendeu? Todo mundo vai estar ligado no mesmo lugar. Você não precisa de um monte de entrada para ler se está em 0 ou 1, um monte de entrada para ler um sinal analógico, por exemplo. Entendeu? Você, com aqueles dois pinos lá, você controla quantos sensores você quiser. E esse I2C aqui não é só para sensor não, isso aqui é um dos tipos de interface que tem no sensor, mas o I2C é usado para comunicação entre placa eletrônica. Tem barramento. É um barramento, você tem um barramento SDA e o SCL. Aqui dá para ver melhor. Tá vendo? Você tem os dois barramentos, o dispositivo 1, 2, 3, quando você quiser, todo mundo ligado no mesmo barramento conversando. Só que daí o que acontece? Surge o sinal de master e slave. Tem um dispositivo que é o que manda em todo mundo e fala quando que todo mundo tem que escrever, e tem os slaves que só obedecem. Tá? Existe o conceito de multimaster, que você tem dois masters no barramento e tal, mas daí já bem mais pra frente. Bom, vou focar um pouquinho agora nesse sistema de controle, que é responsável por toda a lógica de operação do robô. Uma vez que seu sensor deu uma informação, o que ele vai fazer com o atuador? É aí que define exatamente qual vai ser a tarefa do seu robô. Deve ser capaz de receber estímulos dos sensores e controlar os atuadores. Agora, a pergunta que todo mundo se faz: um robô autônomo precisa de microcontrolador? Alguém sabe o que é microcontrolador aqui? Aliás, alguém não sabe? Levanta a mão, sem medo mesmo. Bom, enfim, já tem bastante gente. Microcontrolador, imagina seu computador. Seu computador ele tem o quê? Ele tem lá tem o teclado, tem o mouse, tem o microfone, que são os dispositivos de entrada. Tá? Que é uma forma que você se comunica com o seu computador. Certo? Você está dando alguma informação no seu computador. Daí o que acontece? Tem lá o seu computador, ele vai pegar esse programa e processa um monte de coisa, ele tem um processador lá dentro,
que faz um monte de conta, controle de um monte de coisa, e te retorna uma, sei lá, uma imagem no monitor, um som no seu alto-falante, um papel impresso lá na sua impressora. Ou seja, ele tem dispositivo de entrada, tem um processador e tem um dispositivo de saída. O microcontrolador é como se fosse um computadorzão, só que um chip. Tá? Ele tem lá algumas perninhas dele lá, que são dispositivos de entradas, que, por exemplo, lê se uma tensão é 0 ou 5 volts, você pega um sensor digital daquele, liga numa perna de um microcontrolador, ele tem um medidor ali, como se fosse um multímetro, que lê se aquela tensão é 0 ou 5 volts. Tem pinos que leem tensões analógicas. Ao invés de dizer se é 0 ou 5, ele consegue te dizer se é 0,1, 0,2, 1, 2, quantos volts tem ali. Ou seja, tem um monte de periférico de entrada. Tá? Ele tem um processador lá dentro, ou seja, você consegue escrever um software que você vai programar dentro desse computador, que vai ler essas entradas, fazer um monte de conta, tá? E ele tem uns pinos de saída, que você pode botar 0 ou 5 volts lá naquele pino, você controla como se ele fosse um pino de saída, um periférico de saída. Alguém ficou com alguma dúvida? Pergunta, galera, sério. Nunca dei aula, então eu preciso que vocês perguntem. É fácil. Entendeu? Então, em microcontrolador você consegue fazer o quê? Botar um software lá dentro. Você consegue escrever um programa que vai ler um monte de entrada, fazer um monte de conta, tá? E controlar uma saída. Isso é um microcontrolador. Que eu representei aqui um cérebro mega sinistro, que é cheio de entrada, não sei o que, e tem um cérebro do Homer que não faz porra nenhuma, que é um chip que, porra, é simples demais. Tá? Eu pergunto, vai precisar usar um microcontrolador para fazer um robô autônomo? Depende. Depende do seu problema. Se ele é simples ou complexo. Vai gerar o segundo patch. Sensor 1 funcionou. Não, você deveria entender. Cara, aqui, por exemplo, um exemplo. Tá a solução 2 nos dois, mas esse aqui é a solução 1. Você tem um robôzinho, 2 rodas, 2 sensores. Tá? Qual que é o objetivo desse meu robô? Ele tem que seguir um objeto. Tá? Como é que eu vou fazer para ele seguir um objeto? Vou usar os 2 sensores para controlar, para fazer alguma coisa que um atuador vai mexer nesse meu robô e vai lá no meu ambiente. Tá? Se meu objeto está aqui, o sensor não está vendo. Tá? Daí o que eu faço? Ligo uma bateria, tem 2 motores aqui que são os 2 motores da roda. Todo mundo já viu essa configuração do robô? 2 rodas? Não. Se esse motor aqui, 2, está ligado e esse daqui desligado, ele vira para cá. Se esse motor está ligado e esse desligado, ele vira para cá, os 2 ligados retos. Ou seja, com 2 rodas você consegue controlar um robô, a direção, se ele vai para trás, se ele está girando, se ele vai para frente. Só ligando e desligando esse par de motores. Tá? É diferente de um carro que você tem um volante e você vira a inclinação dessas rodas. Você não precisa disso. É só você ligar ou desligar uma das rodas que ele já está virando ou andando para frente. Tá? Ou seja, nesse exemplo simples, se eu tenho um objeto aqui que meu sensor 1 detecta, eu vou fazer ele ligar um fio aqui, sei lá, como é que esse fio vai ser ligado, como é que meu sensor liga um fio. Isso a gente vai ver na segunda aula, terceira aula, que daí já entra na parte de eletrônica mesmo. Mas por enquanto o que vocês têm que ter em mente é isso aqui. O sensor 1 tem que dar algum jeito de ligar o motor 2. Então, claro, se ele está aqui e eu mando o sensor 1, quando vê alguma coisa, ligar o motor 2, virou para cá. Fez o objetivo dele, que é virar de frente para o meu robô. Se ele está no sensor 2, mesma coisa, só que dessa vez eu tenho que mandar ligar o motor 1. Tá? O objeto está aqui, o sensor 2, está aqui a bateria, ligou o fiozinho que vai para o motor 1. Certo? Ou seja, meu motor 1 vai girar e vai virar aqui de frente para o meu objeto. Se ele estiver aqui no meio e os dois estiverem vendo, o sensor 1 vai ligar o motor 2 e o sensor 2 liga o motor 1. Os dois motores estão ligados e ele vai andar reto. Ou seja, resolveu o problema simples que era seguir um objeto. Tá? Sem microcontrolador, sem bruxaria, nem nada. Entendeu? A única coisa que vocês ainda não tem que acreditar em mim é como é que o sensor 1 liga o motor 2.
Alguém já viu relé? Alguém não sabe o que é um relé? Relé é o seguinte, você tem um dispositivo, você sabe o que é um eletroímã? Um eletroímã, imagina um dispositivo que você passa corrente elétrica nele e ele conduz, ele passa a ser magnético. É como se fosse um ímã que liga e desliga. Tá? Como é que funciona isso? O relé, ele é um contato, tá? Um contatão, que nem está desenhado aqui. Uma chapa de metal e outra aqui, tá? Que pode estar ou sempre encostada ou sempre aberta. Tá? Você tem um eletroímã, que quando você passa corrente nele, ele atrai essa chapa e ela bate aqui e fecha um contato. Ou no caso, se ele é normalmente fechado, o contato, quando você passa corrente elétrica, ele atrai para cima e abre o contato. A seta do carro. Hã? A seta do carro. Senta do carro, seu carro é cheio de relé. Entendeu? Você tem um painel cheio de relé, aquele barulhinho que você escuta, tec, 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 tec da seta, é o contato do relé batendo e abrindo, batendo e abrindo, batendo e abrindo. Ou seja, isso já é um dispositivo que, porra, foi inventado lá em mil, sei lá quanto, bolinha lá. O Sean que deve saber dar. Ele estava presente, né? Ele fez o primeiro relé. Maneiro. E isso é um jeito, por exemplo, se o seu sensor jogar uma corrente aqui num relé e fechar esse contato, pronto, você consegue fazer um robô com um relé que já segue um objeto. Primeiro robô autônomo. Simples, não precisa de nada. Entendeu? Hã? Você pode fazer exatamente a mesma coisa com o microcontrolador. Você tem a mesma configuração, o seu objetivo é o mesmo, só que ao invés de 2 relés ou 2 transistores, coisas que vocês vão aprender mais pra frente, eu não vou ensinar o que vocês vão aprender na faculdade, estou querendo mostrar o que vocês não vão ver na faculdade, ninguém vai mostrar isso aqui pra vocês. Entendeu? Quero que vocês comecem a pensar mais ou menos como é que projeta um robô, essas coisas, tudo que isso carece. Entendeu? Como que vocês vão usar essas técnicas, tá? As técnicas que vocês precisam para fazer isso, vocês vão aprender na faculdade. Só que não adianta nada você saber uma porrada de técnicas, saber o que é um transistor, não sei o que, blá blá blá, se você não sabe onde é que usa. Entendeu? O que eu quero fazer aqui é para vocês projetarem alguma coisa, sentirem a necessidade, que nem naquele primeiro caso aqui, porra, todo mundo aqui consegue pensar nessa lógica. Porra, meu sensor não tem que ligar o motor 2. Como é que eu faço isso? Daí vem a necessidade da técnica que vocês aprendem na faculdade. Entendeu? Não adianta vocês saberem essa técnica, não saber para que serve. Daí vocês vão lá, pesquisam, isso aí está no Google. Entendeu? A técnica em si está no Google. O raciocínio de você pensar e descobrir que você precisa dela não está no Google. Isso aí vocês têm que queimar a mufa mesmo e saber o que vocês estão precisando. Eu preciso de um dispositivo que quando eu jogo 5 volts, gera uma tensão que vai acionar o motor. Isso é a técnica, está no Google.